O poder de Deus é notório, amém, igreja? O poder de Deus é tão real, tão forte, que a gente não sabe como é que a estrutura da gente consegue suportar, muitas vezes. É incrível quando Deus age, quando Deus toca as nossas vidas, a gente só fica de pé mesmo porque é pela misericórdia dele. Mas as carnes tremem mesmo, e não é de nervoso não, gente. É da presença do Senhor mesmo, é da glória do Senhor, porque eu creio que o poder de Deus está operando nessa noite, assim como operou ontem, vai operar hoje, assim como a Rosinha falou. Eu fico muito grata a Deus, muito feliz pela oportunidade de estar ministrando, e também com temor e tremor, e a responsabilidade grande de ministrar a palavra do Senhor num domingo, num congresso. Eu fico maravilhada como Deus faz as coisas, porque até semana passada eu achava que não ia ser eu, né? Mas Deus é tão maravilhoso que Ele fala nos nossos corações. E às vezes a gente não quer escutar. Deus já tinha falado há mais de um mês atrás que seria a minha vida usada nessa noite por Ele. Mas eu fiquei na minha, esperando Deus confirmar. E eu disse, Senhor, passou já o tempo, acho que já conseguiu alguém, vai ser outra pessoa. Mas não, nos 45 do último tempo, né, Rosinha? Ela confirmou. E eu estou grata a Deus por isso, né? Porque Deus, Ele faz maravilhas, irmãos. Seria uma semana que eu realmente não poderia estar aqui, ministrando. Seria uma semana, como muitos falaram aqui, uma semana de turbulência, uma semana corrida, uma semana de problemas. Só Deus sabe as lutas internas que nós passamos, a luta na mente que nós enfrentamos para estar aqui nessa noite. Mas Deus é aquele que fala, amém? E quando nós abrimos o nosso ouvido para escutar a voz do Senhor, Ele confirma, Ele fala ao nosso coração. Então, nessa noite, tire todas as expectativas que você tem da diaconisa Esther, tire todas as expectativas que você tem de ouvir eu falar aqui nessa noite, mas entenda que você vai escutar aqui a palavra do Senhor. Não é a Esther falando somente, mas é o Senhor falando, usando o canal, como sempre é falado aqui. Cada pessoa que sobe nesse lugar, somente é um meio, é um canal, para que a palavra do Senhor seja propagada. Amém? Então que nessa noite você abra o seu coração, que o Senhor, em nome de Jesus, venha levar cativo o nosso pensamento ao senhorio dEle, que o nosso coração esteja aberto para Ele, e que em nome de Jesus, o poder de Deus, a palavra de Deus, seja ministrada no seu coração. Amém? O versículo tema, né, do congresso foi ministrado ontem. E quando foi confirmado que eu ia ministrar no domingo, eu fiquei, Senhor, que palavra o Senhor quer que eu leve? E rapidamente o Senhor falou no meu coração que não ia ser o versículo-chave, ia ser outra coisa. Então, nessa noite, eu queria falar não somente pela palavra, não queria falar somente no que a palavra faz, porque ontem a gente viu muito disso, da renovação que a palavra faz na nossa mente, do poder que Deus tem através da sua palavra de transformar as vidas. Eu vou continuar falando sobre isso hoje, mas hoje eu quero falar da palavra. Eu quero falar especificamente dele, a palavra. Dele, o verbo, dele, Jesus. Amém? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. O tema do congresso, como vocês viram, é transformados pela palavra. E eu não poderia nessa noite deixar de falar dele, a palavra. A palavra encarnada. Amém? A palavra que se fez carne, que habitou entre nós. Então, abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, nós também vamos ler vários versículos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A minha Bíblia, ela tem a tradução, a nova versão transformadora, inclusive até combina com o tema do culto, né? Transformador. Ela, na verdade, usa palavras mais puxadas para o original mesmo, assim, traduz
mensagem mais contemporânea. Então, quando eu for ler aqui, você acompanhe na sua Bíblia, não é muito diferente, mas é a mesma palavra, a mesma coisa. Em algumas traduções vai dizer o verbo, amém? Mas aqui eu vou ler como a palavra mesmo. Então, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Versículo 3. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Amém? Versículo 14, irmãos. Aliás, versículo 10. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o recebeu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou vontade humana, mas nasceram de Deus. 14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, e a glória do Filho único do Pai. Amém? Louvado seja Deus. Então, a palavra, o verbo é Jesus. Toda a Bíblia, tudo que foi escrito desde o Velho Testamento até o Novo, tudo aponta para uma única pessoa que se chama Jesus. E quando nós falamos em ser transformados pela palavra, nós não estamos falando somente de ler isso aqui e fazer o que está escrito aqui. Mas é no momento que eu estou falando a palavra, é como se Jesus, Jesus está andando aí no meio da igreja, ministrando no seu coração, porque Ele é a própria palavra. Amém? Então Ele está aqui, nós podemos sentir, e quando nós estamos falando dEle, Ele está indo onde você está. Ele está ministrando na sua mente, é Ele que está falando ao seu coração. Então, quando nós falamos em ser transformados pela palavra, nós não falamos que estamos sendo transformados diretamente por Jesus. Por Jesus. A palavra verbo, só a nível de conhecimento aqui, no original quer dizer logos, que significa palavra. Por isso que eu li aqui no versículo a palavra. Né? Então, quando a Bíblia diz o verbo ou a palavra, é a mesma coisa, é Jesus. Amém? A Bíblia diz que Jesus é o verbo, a palavra de Deus, e explica que ele sempre esteve com Deus. Você leu aí que tudo, né, desde o início, ele estava lá participando. Se você for para Gênesis, você vai ver que pela palavra de Deus, as coisas foram criadas. Então, a palavra de Deus ali era Jesus dando vida, Jesus formando tudo que existe. Então, Deus, Jesus, o Espírito Santo, os três ali em comunhão, criando o mundo, criando a humanidade. O próprio Deus estava ali com Jesus. Jesus manifestando o poder de Deus na criação. E também, Deus precisava ainda mais expandir isso para o nosso entendimento, ainda que pouco, né? Ainda que nós nunca viemos entender a totalidade do que Deus faz, do que Deus fez. Deus quis escolher que Jesus viesse em carne, que Jesus habitasse entre nós, para que nós pudéssemos conhecer de fato essa palavra. Então, eu poderia falar aqui nessa noite de muitos e muitos encontros que Jesus teve com pessoas nos evangelhos que foram transformadas. Não tinha ninguém, irmãos, ninguém, que Jesus chegasse e falasse que não fosse tocado de alguma forma. Não tinha. A pessoa só não é tocada se ela realmente não quiser. Se ela realmente fechar o coração para isso. Mas quando Deus fala, quando Jesus fala, é irresistível o seu falar. A sua voz é irresistível. Então, nessa noite, escute Jesus falar com você. Escute. Abra os seus ouvidos espirituais e escute Deus falar com você. Através de Jesus. Que Jesus transforme a sua mente nessa noite. Que Ele transforme o seu coração. Amém?
Então, a palavra, o verbo, Jesus, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Ele criou todas as coisas, inclusive você. Ah, mas eu nasci da minha mãe e do meu pai. Ok, você nasceu, mas você nasceu porque ele quis. Porque ele um dia sonhou com você, porque um dia ele planejou que você estaria aqui nessa terra. Porque se ele não tivesse feito isso, se ele não quisesse, nenhum de nós estaríamos aqui. Ele poderia continuar no céu com os anjos. Ele poderia continuar sendo adorado pelos anjos. Mas ele quis criar a humanidade. E ele representou a humanidade em Adão e Eva. Nós sabemos disso. Mas ele quis você aqui, ele quis a mim aqui. E ele quer cada um de nós no propósito dele, na vontade dele, amém? A vontade de Deus não é que o homem fique sem propósito na sua vida, mas que ele entenda o propósito de Deus para a sua vida. Então, nessa noite, mais uma vez eu digo, abra o seu coração. Nós vamos ver aqui, como eu disse, eu poderia falar de muitas coisas, de muitos encontros que Jesus teve, inclusive no Evangelho de João, né? O Evangelho de João é um evangelho que para mim que eu leio, releio quantas vezes necessário, é o que eu mais amo dos evangelhos. Os 4 evangelhos falam as mesmas coisas. Os 4 evangelhos falam de Jesus, dos encontros que ele teve com as pessoas, mas de óticas diferentes, né? Mateus fala de Jesus como Messias, Marcos fala de Jesus como servo, Lucas fala de Jesus ali como filho do homem. Mas João não. João ele fala de Jesus como Deus, como a palavra que veio ao mundo para mudar e transformar as nossas vidas. Então eu amo o livro de João. E quando Deus falou no meu coração que seria essa palavra, eu fiquei, amém, Jesus, só me ajuda a tentar transmitir o que o Senhor está falando aqui para mim. Porque às vezes as coisas vêm muito assim e a gente fica, como é que eu vou organizar isso aqui que Deus está falando e ministrando no meu coração? Porque quando Deus fala, Ele fala primeiro para a gente, amém? Para aquilo que nós precisamos ser mudados, para aquilo que nós precisamos ser moldados. E aí Deus me fez ver, ainda nesse capítulo, mais à frente um pouquinho, o chamado dos discípulos. É interessante, irmãos, quando a gente começa a ler como foi o encontro dos discípulos, dos primeiros discípulos com Jesus, dos 12 que ele escolheu, a gente vê o quanto eles são parecidos conosco. O quanto Deus foi tão sábio em deixar relatado tudo sobre eles, para que nós viéssemos nos enxergar nos discípulos. E aí eu comecei a esmiuçar algumas coisas, ver algumas coisas, e eu separei aqui alguns discípulos que a gente vai ver como foi essa transformação. Como foi quando Jesus chegou até eles, como eles eram e o que eles se tornaram. E quando Jesus chegou até nós éramos de uma maneira, amém? Hoje, nós somos diferentes. Amanhã, nós vamos sermos mais diferentes ainda. Nós ainda não alcançamos a perfeição e nem vamos aqui nessa terra. Nós estamos progredindo em santidade, de glória em glória, amém? E os discípulos, o relacionamento de Jesus com os discípulos é muito claro para mostrar para a gente o quanto a gente precisa atentar, o quanto a gente precisa mudar. Então, nessa noite, eu vou falar primeiro aqui, está lá a partir do versículo 35, você continue nesse texto. O João Batista, antes de falar um pouquinho dos discípulos, ele já estava pregando a palavra do Senhor, e ele já estava ali anunciando a vinda de Jesus. E com ele, com João Batista, já tinha alguns discípulos. Já tinha algumas pessoas que estavam esperando Jesus chegar para passar a seguir Jesus, né? Então, João, se você ler nesse capítulo aí inteirinho, ele era só a voz que estava proclamando, anunciando a chegada de Jesus. E a partir do versículo 35, vai dizer o seguinte: no dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos, quando viu Jesus passar, e olhou para ele e declarou: vejam, esse é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiram. E disse assim: o que vocês querem? E eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? E Jesus disse: venham e vejam. Era cerca de 4 horas da tarde, quando acompanhavam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Agora atente o versículo 40.
André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que Jesus tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. E 42, então André levou Simão para conhecer, ou seja, Pedro, conhecer a Jesus. E olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, olha só que interessante. Um dos primeiros encontros de Jesus com os discípulos, né? Vou falar primeiramente de André. A gente pouco escuta falar de André, né? A gente escuta mais falar de Pedro, Tiago, João, que são os discípulos que eram mais chegadinhos ali do Senhor. Mas o primeiro discípulo a seguir Jesus ali foi André. E é interessante que André já demonstrava que ele tinha um coração aberto à palavra. Ele já estava com João Batista. Ele já estava esperando o mestre. Então, a transformação já estava acontecendo no coração de André antes mesmo de Jesus chegar, porque ele cria nas Escrituras. Ele cria que o Messias ia chegar. Assim também, irmãos, existem muitas e muitas pessoas nesse mundo que, se você perguntar: você crê em Deus? Eu creio. Eu tenho Deus no meu coração. Mas elas ainda não tiveram aquele encontro que André teve depois com Jesus. Elas ainda não tiveram a oportunidade de serem tocados e chamados por Deus. Quantos de nós muitas vezes éramos assim? Nós éramos tementes a Deus. Nós sabíamos que Deus é Deus, que Deus está no céu, que Ele nos ama, que Ele enviou seu Filho. Mas nós não tínhamos dado nenhum passo ainda para Deus e nem tínhamos a curiosidade de conhecer a Deus como Ele é. E André, ele estava com João, ele cria já na palavra, que nem tinha vindo ainda encarnada. Então ele já cria. Então ele foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus. E é engraçado que o Evangelho, mais na frente, é que vai dizer que Jesus disse para André: siga-me. A princípio foi André que foi lá, que já estava esperando, já estava ansioso, estava com o coração aberto, né, para ouvir a palavra, ouvir o Evangelho, seguiu Jesus. E automaticamente, quando ele seguiu Jesus, ele já levou o irmão dele, né? Então ele já fez, Deus já foi fazendo a obra completa através de André. Ele tinha o coração aberto à palavra, ele já era um homem de fé, né? Ele já tinha ouvido acerca do Messias. Mas é incrível como ele é parecido com muitas e muitas vidas que eu falei aqui. Pessoas que são tementes a Deus, que são corretas no seu andar, né? Que acham que tem Deus no coração e realmente podem ter Deus no coração, mas ainda que não tiveram aquele encontro, ainda não decidiram por realmente entregar a vida a Cristo. André é um exemplo claro, irmãos, do que a gente vê lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, que é a obra da salvação. Ele é um exemplo claro disso. Porque lá em Romanos 10, 9 e 10 diz o quê? Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Então André, ele já cria no coração, mas ele precisou ter um encontro com Jesus primeiro, precisou ver ali, confessar. Você vê que ele confessa a sua fé quando ele já chama Pedro. Está ali o Messias, eu creio que ele é o Messias, né? Então ele já confessou Jesus ali naquele momento e ele passou a ser realmente um discípulo de Jesus. Então o primeiro tipo de pessoa que a gente vê, que a gente pode ser comparado, é André, né? Foi um discípulo que já tinha o coração aberto, mas nem todos são assim, amém? E a Bíblia é clara em deixar as falhas dos discípulos para a gente ver também. Porque nós não somos perfeitos, irmãos. Como eu disse que a gente está ainda melhorando de glória em glória. Amém? A Bíblia, Deus é muito maravilhoso. Ele não escondeu nada. Nada. O relacionamento de Jesus com os discípulos foi para nos mostrar como Jesus se relaciona conosco. Como Jesus se relaciona conosco. E a gente vai ver nos outros discípulos aqui a mudança, a transformação que Jesus fez quando se encontrou com eles. O segundo discípulo foi logo Pedro, né? E Pedro é conhecido, gente. Conhecido pelo seu temperamento forte, né? Quando ele estava com Jesus. Pedro ele era impetuoso. Então, deixa eu abrir aqui, só um minuto. Aleluia. Vamos seguir o texto aqui. Ele vai dizer,
no 42, né, levou Simão Pedro para conhecer Jesus, e olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas. Amém? Deixa eu só pegar minha... Aqui. Simão, ele era uma pessoa de ânimo dobre, eu posso dizer. Ele era uma pessoa inconstante. Se você vê... João não, desculpa, igreja. Pedro, me corrijam se eu errar, amém? Pedro, ele era uma pessoa de início inconstante. Era uma pessoa sanguinária, muitas vezes, né? E um momento, Jesus perguntou para os discípulos, né? Quem eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro foi o primeiro a dizer, né? Senhor, tu és o Cristo, o Filho dos Deus vivo. Ponto para Pedro. Amém? Mas na frente, Jesus também falando com eles, conversando com eles. E Jesus, vocês não vão embora não? Vocês querem ficar ou vocês querem ir com aquele monte que já foi? Aí Pedro vai e se levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro, ele era impetuoso, ele era rápido no falar, ele era rápido em decidir o que dizer. Mas em outro momento também, Jesus repreendeu Pedro profundamente, porque Pedro estava querendo impedir que Jesus fosse morto, que Jesus cumprisse a sua obra na cruz. Né? Jesus estava falando do plano da salvação, que ele tinha que se entregar, que ele tinha que morrer. E Pedro, não, Senhor, não vou deixar isso acontecer, não. E Jesus foi lá para ele: arreda, Satanás, que não está falando não é você aí, não. Né? Então Pedro, ele oscilava muito. Né? No momento que Jesus foi preso, o que foi que Pedro fez? Levantou logo a faca ou a espada, não sei o que foi, cortou a orelha do soldado. Pedro era sanguinário. Irmãos, quantos de nós temos um temperamento difícil? Eu sou uma que tem um temperamento ainda um pouco difícil. Melhorei muito. Meu esposo pode falar. Mas tem dia que ele não me suporta muito, não. Né? Principalmente nos dias de mulher, assim, os hormônios da gente ficam meio bagunçados. Mas todos nós temos coisas que nós precisamos mudar. Todos nós temos coisas que nós precisamos ser transformados. Né? Olha para a sua vida, para refletir um pouquinho como você era quando você não conhecia Jesus. E como você é agora. Se você não mudou nada, meu irmão, está na hora de botar o joelho no chão e pedir misericórdia. Mas se você já mudou alguma coisa, se você já consegue, se as pessoas já olham para você e já vê uma certa diferença, isso é porque a palavra lhe transformou. Amém? Isso é porque Jesus já transformou a sua vida. Então nós vamos mudando, nós vamos mudando. E Pedro também foi transformado quando encontrou com Jesus. Não de imediato, né? Porque como eu disse, é de glória em glória. E com os discípulos foi a mesma coisa. Foi de glória em glória, foi em dia a dia no relacionamento com Deus. Deus levando Pedro para onde ele ia, mostrando para ele como ele agia. Da mesma maneira a gente, quando vai estudando a palavra, quando vai tendo intimidade com Deus, Deus vai falando: olha, está errado isso, olha, está errado aquilo, olha, abandona aquilo, olha, muda para isso aqui. Como a gente viu ontem, né? As mudanças no nosso caráter, a mudança na nossa vida. E com Pedro também foi diferente. Quem era Pedro, né, irmãos? E quem era Pedro em Atos? Você já percebeu quem era Pedro em Atos? Só o primeiro sermão de Pedro foram convertidas mais de 3.000 pessoas. No segundo, 5.000 pessoas. Olha a mudança. E olha que Pedro, ele era pescador, amém? Ele era uma pessoa que não tinha instrução, não tinha faculdade, não tinha nada disso. Era uma pessoa simples. Era uma pessoa matuta, vamos dizer assim, bem no linguajar, né? Eram aqueles nordestinos bem matuto, que se exaltava por qualquer coisa. Mas Deus foi moldando. Deus foi, a partir do meu relacionamento com ele, foi mudando. Trazendo Pedro, mostrando para Pedro como era essa transformação que ele queria. Então é impossível você ter um relacionamento com Deus e você continuar da mesma maneira. É impossível você se encontrar com Jesus e se encontrar com o Verbo encarnado, com a palavra, e não ser transformado, irmãos. É só se você realmente não quiser, e aí você afasta o Espírito Santo de você. Mas, se você abrir o coração, algo vai ter que mudar. Algo vai ter que mudar. E a nossa mente é a primeira a mudar, que foi o que a gente viu ontem. A renovação da nossa mente. A gente não quer mais saber das coisas do mundo, a gente quer saber das coisas de Deus. A gente não pensa mais nas coisas terrenas, a gente pensa nas coisas do alto. A gente não escuta o lixo que vem do mundo. Quando eu me converti, irmãos, eu era uma pessoa viciada em escutar música secular. Eu era uma pessoa que
Eu não vivia sem escutar Jovem Pan, Cidade, sei lá quantas rádios tinha. Era todo santo dia. Todo santo dia. E a minha mente era cheia daquilo. Quando eu me converti, foi a primeira coisa que Deus disse para mim. Quebra tudo o CD que tu tem aí. Isso é pessoal, amém? Eu não estou falando que Deus vai mandar você fazer isso de imediato, assim que você se converter. É Ele que vai fazer a obra. E nem estou falando que você tem que fazer isso antes de ir para Jesus. Deus é que vai tocar no seu coração. Comigo foi assim. Eu peguei todos os CDs, juntei tudo que eu tinha, eu era bem roqueirazinha, juntei tudo, queimei tudo, e eu nem imaginava que Deus ia me usar no louvor. Por que Ele fez isso comigo? Porque a minha adoração, a minha música, aquilo que eu fosse cantar dali para frente, não era para o mundo, não era para ninguém, nem era para mim, era para Ele. Amém? Então os meus lábios só seriam dele. O que saísse da minha boca seria só para Ele. Então essa foi uma primeira coisa que Deus tirou da minha vida. E fora as outras coisas que Ele tirou. Né? Então eu estou dando um exemplo bem radical, porque às vezes Deus pega e faz isso. Você precisa mudar algo de imediato. Você tem que abandonar. Se você vai a determinados lugares que você sabe que você vai pecar, deixa de ir lá. Acabou, corta pela raiz. E aí você vai ser santificado, vai ser transformado pela palavra do Senhor. Então, é algo que Deus faz quando a gente encontra com Ele, quando Ele, a palavra encarnada, ministra no nosso coração. E Pedro teve essa mudança radical. Pedro, é incrível. Pedro foi usado pelo Senhor, como eu disse aqui, para ministrar para muitas e muitas vidas. Foi líder da igreja primitiva. Quem diria que Pedro ia ser líder? Porque para ser líder tem que ser manso, irmãos. O pastor sabe. Tem que ser manso. Tem que ter domínio próprio. Tem que ter paciência com as pessoas. É difícil ser líder. Mas Pedro foi moldado pelo Senhor. Foi transformado pelo Senhor. Né? E as cartas de Pedro são uma das cartas mais lindas também de instrução à fé cristã, assim como o apóstolo Paulo. Então, quando nós encontramos Jesus, quando nós estamos... Já? Quase. Quando nós estamos, né, tendo esse relacionamento com Deus, é impossível não ser mudado. Outro discípulo que a gente pode ver, né, que teve uma mudança, eu creio que teve uma mudança. A Bíblia não esmiuça muito bem, alguns discípulos a gente mal escuta na Bíblia, mal vê na Bíblia falar sobre eles. Então, alguns eu não vou falar, são 12, não ia dar tempo, né? Mas eu citei alguns aqui que Deus falou no meu coração. Seguindo ainda o texto aqui, olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho. O próximo discípulo foi Filipe, amém? Filipe estava aqui, ó. Deixa eu ver no versículo 43. No dia seguinte, Jesus seguiu a Galiléia, encontrou Filipe e disse: siga-me. Filipe foi um dos discípulos que foi chamado por Jesus sozinho. Se você lê a chamada do Senhor para os discípulos nos outros evangelhos, geralmente foi de 2 em 2, né? André e Pedro, aí foi Tiago e João, aí foi de 2 em 2. Mas Filipe foi chamado por Jesus ali no individual, no particular. Às vezes, Deus faz isso também com pessoas que o evangelho nunca foi chegado até lá. Então, Deus tem as suas maneiras de se manifestar, amém? Deus tem as suas maneiras de trazer as pessoas para Ele. Às vezes a gente acha que não, que porque o evangelho não foi pregado em determinados locais, aquela pessoa talvez nunca vai se converter a Cristo. Não, Deus se revela. A gente vê isso aqui na igreja perseguida. Quantos e quantos muçulmanos que não têm acesso ao evangelho, Deus se revela através de sonho. Deus se revela através de visão. Então, eu comparo, vamos dizer assim, Filipe a isso. Jesus chamou individualmente. Chamou ali no particular. E Filipe já era um evangelista nato, porque assim que ele foi chamado pelo Senhor, o que ele fez? Vamos seguir no mesmo texto. Ele encontrou Filipe e disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. 45. Filipe foi procurar Natanael e disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Aí a gente vai para o próximo discípulo, que é Natanael. Olha só o que o Natanael falou aqui. Não é o Natanael da nossa igreja, tá? Disse assim, ó: Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha só o que o Natanael disse, né? E é incrível, irmãos, que a Bíblia deixa registrada isso aqui.
né? Aí Filipe vai lá e disse: vem e vê você mesmo. Aí Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. E olha só o que ele segue dizendo, né? Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu: vi você sobre a figueira antes que Filipe o chamasse, né? Aí Natanael vai e diz o quê? Ele diz: Rabi, o Senhor é filho de Deus, o rei de Israel. Olha só esse encontro que Natanael teve, né? Irmãos, Natanael é aquele tipo de pessoa, como eu disse, não estou falando do nosso Natanael aqui da igreja, amém? No geral, é o tipo de pessoa que ama a palavra também. Alguns estudiosos falam que Natanael provavelmente estava debaixo de uma figueira meditando nas Escrituras, porque as figueiras para os judeus eram um lugar de sombra, era um lugar onde eles paravam para ler as Escrituras, para meditar, para orar. Então Jesus já tinha visto Natanael provavelmente ali meditando nas Escrituras, talvez pensando: será que o Messias vai vir mesmo? De onde é que ele vai vir? Porque eles ouviam falar sobre o Messias já naquele período, né? E aí quando Filipe chama lá Natanael e diz: vem ver, ele é de Nazaré. Aí ele: Nazaré? Pode vir alguma coisa de Nazaré? E Jesus, quando tem esse encontro com ele, diz que ele é íntegro. Irmãos, isso é um pensamento meu, tá? Mas eu gosto de pensar que às vezes Jesus ele era um pouco irônico nas suas falas, para constranger as pessoas a pensarem o que eles estão agindo, como eles estão fazendo. Claro que Jesus sabia que Natanael estava lá debaixo da figueira, era uma pessoa temente, era uma pessoa íntegra, que buscava ali saber mais de Deus. Mas Jesus também sabia que ele tinha acabado de soltar um comentário preconceituoso. Amém? Natanael tinha acabado de falar algo que tinha desmerecido ali. Não vem nada de bom dali, né? Jesus sabia, mas mesmo assim, Jesus olha para ele e diz em amor, né? Você é íntegro, você é uma pessoa que não tem dolo. Eu acho que Natanael naquela hora pensou: poxa, acabei de falar mal, né? E ele está me chamando de íntegro. Então, às vezes eu acho que Jesus falava certas frases para a pessoa pensar, para a pessoa refletir: será que eu realmente sou tão boa assim quando Jesus falou que eu era? Né? Para a gente pensar. Então, às vezes, a palavra de Deus, ela nos confronta, amém? E aí a gente fica pensando: será que eu sou realmente isso que eu penso que eu sou? De fato, eu não sou nada. Né? De fato, eu não sou nada. Nós só somos o que somos porque Deus quis que nós fôssemos assim. Amém? O próprio apóstolo Paulo fala: pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça do Senhor não me foi vã. Foi por isso que eu sou o que sou. Não é de mim. E foi lido aqui ontem também. Né? Que nada vem de nós. Nada, 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 nada. Então, Jesus teve esse encontro com Natanael. Ele era uma pessoa correta, ele era uma pessoa íntegra, ele era uma pessoa que estudava as Escrituras, que provavelmente estava esperando o Messias, mas ele também tinha um quê de preconceito nele que precisava ser mudado. Ele também tinha coisas nele que precisavam ser mudadas. Ele falava muito, né, o que vinha na cabeça, não pensava muitas vezes. Então, assim também somos nós, irmãos. Olha só como Jesus nos constrange essas coisas, né, nos mostrando como os discípulos eram. É mesmo que está vendo a minha vida, a sua vida. É a mesma coisa. Porque não é diferente hoje. Nós precisamos mudar nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras. Quantos de nós amamos a Deus, buscamos a Deus, oramos, lemos, estamos servindo a Deus, mas quando surge a oportunidade, aquela alfinetadinha sai da boca. Né? Foi falado aqui ontem também, sobre fofoca, sobre um monte de coisa. Não vou me deter nisso. Mas todos nós, podemos ser pessoas íntegras, como Jesus falou que Natanael era, mas em alguns momentos nós podemos também deixar soltar um venenozinho da nossa boca. E é isso que nós precisamos mudar. É isso que nós precisamos ser transformados. Essas coisinhas que insistem muitas vezes em permanecer na nossa vida, a gente tem que estar vigiando o tempo todo. Irmãos, é de glória em glória mesmo. Não tem para onde correr. Todo dia a gente vai pecar. Todo dia a gente vai errar. Todo dia a gente vai precisar ler e dizer: Senhor, muda isso aqui porque não está certo. Muda isso aqui porque não está certo. Mas Ele muda. Amém? E aí a gente deixa de fazer. Com o tempo depois a gente deixa de fazer outra coisa. E de glória em glória a gente vai se parecendo mais com Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um outro discípulo aqui que eu queria falar é Tiago. Tiago e João, logo de uma vez, os dois, né?
Aqui no texto, irmãos, a gente vai continuar vendo outras coisas, não mostra todo o chamado dos discípulos nesse texto de João. O chamado completo de toda a relação dos discípulos está espalhado nos outros evangelhos. Mas eu vou falar aqui alguns que eu senti no coração de trazer. Tiago e João, irmãos, esse Tiago aqui não é aquele que escreveu a carta de Tiago e nem é também o Tiago, irmão de Jesus. É o Tiago, discípulo. Dentre os discípulos havia dois Tiagos, né? Esse aqui era Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, tá? Os dois eram irmãos. Então, esses dois aqui eram o tipo de discípulo, irmãos, que faziam tudo que Jesus mandava. Aqueles discípulos que estavam ali zelosos para fazer tudo que Jesus pedia. Mas eles também tinham um temperamentozinho um pouco difícil, né? A gente vê um pouco que a gente sabe sobre eles em alguns trechos, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 9, do 46 ao 56, em certa ocasião, estava tendo uma discussão entre os discípulos lá de quem seria o maior, né? Quem é o maior? Quem é o maior dentre nós aqui? Quem é? Ó a discussão besta que os discípulos estavam tendo na frente de Jesus ainda, né? Qual de nós aqui é o maior? Porque vocês sabem que Tiago, Pedro e João andavam sempre com Jesus em alguns locais mais reservados. Então, talvez por isso, né, por eles três serem mais chegados de Jesus, os outros ficavam, né? Quem é o maior? Quem é o maior? É só esses aí, né? E se você for ler todo o contexto desse capítulo 9 de Lucas, eles estavam ali, Tiago e João, né, no meio dessa discussão. E mais à frente um pouquinho, eles veem um pessoal que está lá expulsando demônios no nome de Jesus. E aí o que acontece? Eles chegam para Jesus: Senhor, proíbe esse povo aí que está orando no teu nome. Posso ir lá proibir? Aí Jesus olha para ele: não faça isso. Não faça isso, porque quem ajunta não espalha, né? Eles estão lá fazendo no meu nome, deixa eles quietos lá. São irmãos também, né? Quantos de nós somos preconceituosos com outras denominações, irmãos? Quantos de nós, muitas vezes, julgamos o irmão A ou o irmão B porque ele pensa diferente da gente? Quantas vezes a gente rotula determinada igreja ou determinada denominação achando que eles estão errados porque a gente pensa diferente? Se lá prega a palavra, tem um porém bem grande aí, né? Se prega a palavra na sua essência, sem modismo, sem teologias erradas, sem heresia, são irmãos como nós. Tem os irmãos, por exemplo, tapatista, tradicional, que eles não falam em línguas. Eles deixam de ser nossos irmãos por isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles só deixaram de experimentar um pouco mais, né? De Deus. Mas eles estão lá, eles têm a sua fé. Eles estão fazendo o que é correto e às vezes fazem mais do que os que são pentecostais, né? Então, a gente não pode ter esse pensamento aqui, né? Não, Jesus, proíbe lá, porque eles estão orando no teu nome, estão expulsando demônios, né? Não, Jesus, vocês não sabem o que estão falando. Aí mais na frente, ainda nesse texto do capítulo 9 de Lucas, a Bíblia diz que eles estavam indo para uma outra cidade, queriam que a cidade recebesse a Jesus, e a cidade não quis receber. Não tinha lugar para Jesus se hospedar. Ninguém queria hospedar Jesus. Aí os dois, Tiago e João, chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, tu quer que a gente ore para derramar fogo do céu e destruir a cidade? Olha o pensamento dos discípulos, irmãos. Olha o pensamento dos discípulos. Está vendo como eles precisam ser transformados por Deus? Né? Como nós precisamos ser transformados por Deus. Então, são exemplos que a palavra do Senhor deixa para que a gente venha aprender com eles. Então, Tiago e João também tiveram esse encontro com Jesus. E eles foram transformados. Quem foi Tiago? Tiago, mais na frente, né, lá no comecinho de Atos, ele foi um dos primeiros mártires. Morreu por amor ao evangelho. Aquele que queria matar, né, outra cidade, acabou morrendo, dando a sua vida também pelo evangelho. João, quem foi João no final? João foi conhecido como discípulo amado, aquele que estava ali juntinho de Jesus. João foi o único que não morreu, né, de morte violenta nem nada, morreu de morte natural. Foi o que teve as revelações do Apocalipse. Olha só o que Deus revelou para João. Olha a mudança na vida dessas pessoas. João teve a responsabilidade de escrever o livro de Apocalipse. Então, irmãos, quando Jesus entra na vida de alguém, quando Jesus, a palavra encarnada, o verbo que se fez carne, habita entre nós, quando ele habita na nossa vida, é impossível ficar da mesma maneira. Amém?
Você pode aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. E aí, Jesus fala uma coisa interessante em outro texto ainda sobre Tiago e João, desse mesmo momento que se passou. Jesus, lá em Mateus capítulo 18, 4. Abra aí sua Bíblia, a gente ainda tem um tempinho, ainda dá para abrir. 18, 4. Glória ao teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Deus. 18, 4. Estava tendo aqui a mesma discussão, né? Aquela mesma coisinha. A partir do versículo 1, você vê aí. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, afinal, quem é o maior no reino dos céus? Né? Aí muda um pouquinho. Quem é maior no reino dos céus? É aquele que faz mais? É aquele que faz, né? Faz isso, faz aquilo? Não. Aí Jesus disse o seguinte, no versículo 4. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como essa em meu nome, recebe a mim. Jesus estava comparando o maior no reino dos céus àquela pessoa que era mais humilde, aquela pessoa que não tinha malícia, aquela pessoa que era como uma criança, que tinha os pensamentos puros, que tinha um pensamento bondoso. Irmão, criança alegra, amém? Quando criança é pequenininha, fofinha, bonitinha. Tem um bebezinho aqui na igreja que eu sou apaixonada por ele, que é o filho da Joyce e do irmão ali. Que ele é muito fofinho, né? Ele é muito fofinho. Então, criança alegra, né? Então, Jesus faz essa comparação. Criança é humilde. A criança chora, né? Quando é criança, assim, dá aqueles perrezinhos, é normal. Mas, comparando aqui, Jesus, ele estava dizendo que a gente tinha que ser como criança. Tinha que ter certa inocência, não podia ter malícia nas coisas, sabe? Não podia deixar se contaminar pelo pecado, porque criança mesmo, ainda sem ser na idade da razão, ela é pura, né? Ela não tem pecado ali. Então, Jesus compara o maior no reino dos céus como uma criança. E Tiago e João, eles eram meio orgulhosos. Então, é algo assim também que a gente tem que ter cuidado. Nós que já somos cristãos, nós que já temos ministérios, nós que já estamos exercendo alguma função na casa do Senhor, nós temos que tomar cuidado para o nosso zelo não virar orgulho. De achar que a gente, porque eu faço isso, eu sou melhor do que fulano. Foi falado também aqui ontem, por isso que eu disse que hoje eu estou só mais reforçando tudo que foi falado ontem, né? Foi falado isso aqui ontem. Nós somos um corpo. Cada um tem uma função, cada um tem um dom. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Nós somos iguais perante a Deus. Mas temos funções diferentes. E eu não posso achar que fulano é melhor porque ele prega melhor. Eu não posso achar que fulano é melhor porque ela canta melhor. Eu não posso achar que, fulano é melhor porque ela ensina melhor. Não, nós somos todos iguais diante de Deus. E é isso que Jesus queria ensinar para Tiago e para João. Vocês são iguais como os outros. Eu chamei foi 12, não chamei só vocês 2. Eu chamei foi 12. E eu estou ensinando os 12 da mesma maneira. A palavra é a mesma. A ministração é a mesma para cada um de nós, amém? Para cada um de nós. Você está ouvindo aí o que eu estou falando, mas é para mim também. É para mim também. Porque se eu pregar e não fazer o que eu estou ensinando aqui, de nada vai adiantar. Eu vou estar aqui sendo hipócrita. Então eu tenho que procurar fazer aquilo que a palavra ordena fazer. Mas fazer com zelo, fazer com humildade. Fazer com um coração como de criança. Assim como ele falou aqui. Então, aquele que se tornar humilde como uma criança, esse é maior no reino dos céus. Então, essa foi a mudança que Deus fez na vida de Tiago e de João. Né? Como eu falei aqui, João foi um dos que recebeu uma revelação imensa. Ele podia se orgulhar dessa revelação tremenda que ele teve, que foi o Apocalipse. Não podia? Nosso ser humano normal, se Deus desse uma visão assim extraordinária para você, Deus me escolheu para ter essa visão. Será que a gente ia pensar dessa maneira? Não, gente. João não pensou assim. João foi tão moldado por Deus, tão transformado, que aquelas revelações, se você for ler, né, ele aponta só Jesus, só Jesus, só Jesus. A revelação toda é Jesus. Ai de João não é nada ali, só um servozinho que recebeu. Apóstolo Paulo é outro, que ele mesmo fala que recebeu revelações tremendas, que nem se podia falar. Mas também deu um espinho na carne para ele nunca se exaltar. Não é verdade?
Às vezes a gente tem dons muito bons. Às vezes Deus quer usar a gente de muitas maneiras. Mas tem algo na nossa vida que fica ainda insistindo, nos torturando, né? Ou então nos maltratando. Às vezes aquela tribulação não vai embora. Talvez seja para isso. Como foi com o apóstolo Paulo, como foi com o João. Para que a gente não se exalte naquilo que a gente faz. Para que a gente não se exalte naquilo que Deus nos deu para fazer. Que a gente se mantenha humilde, que a gente se mantenha no nível que Deus quer que a gente venha se manter. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente viu aqui algumas transformações, né, desses discípulos de forma muito linda. E tem mais ainda. Tem alguns outros discípulos, como eu disse, a gente não sabe muito bem deles, assim, a Bíblia não descreve tanto quanto descreve esses, mas a gente poderia falar de Mateus ainda, que ele era publicano. Mateus era aquela pessoa cobradora de impostos. Mas assim que Jesus disse, segue-me, ele largou foi tudo e foi. Largou foi tudo. Eu fico pensando, irmãos, Jesus aparecesse aqui na sua frente e dissesse agora, segue-me, olhando nos seus olhos, você ainda ia negar? Você ainda ia negar? Mas será que ele precisa fazer isso nessa noite? Ele precisa aparecer aqui em carne para você crer? Não. Ele não precisa. Sabe por quê? Porque o que ele tinha que revelar sobre ele, ele já revelou e está aqui. Agora é com você crer que ele está aqui vivo, que ele ressuscitou, ele é vivo, ele está aqui em espírito e em verdade. E ele diz, me segue. Ele diz, me segue. Da mesma maneira que ele disse antes. Por que é que a gente demora a vir para ele? Por que é que a gente ainda insiste em dizer não para ele? Ele está dizendo, me segue. Da mesma maneira que ele falou para Mateus. Da mesma maneira que ele falou para os discípulos. Aleluia. Da mesma maneira ele está falando com você aqui. Me segue. Me segue. Nessa noite, me segue. Amém? Então, Mateus foi um. Tiago, outro Tiago, filho de Alfeu. Ele também não era o Tiago que escreveu as cartas, nem era o Tiago que era irmão de Jesus. Né? Não tem muita informação sobre ele. Não tem quase nada. Simão, o Zelote, também não tem muita informação sobre ele na palavra. Só alguns trechos que a gente vê eles junto com os outros discípulos. E tem o Judas, que não era o Iscariotes, porque também tinha outro Judas, né, dentro dos discípulos. Também não tem muita coisa sobre a identidade dele, mas são discípulos, foram um dos 12 discípulos. E também tem ainda Matias, que foi escolhido depois que Judas Iscariotes morreu, né? Foi escolhido para substituir em Atos e ficar novamente os 12 ali, fechadinho aquele número. Um outro discípulo que eu não falei aqui foi Tomé, né? Eu não preciso nem falar muito sobre Tomé, né? Esse nome já diz muita coisa. Quando a gente escuta aquela pessoa, Tomé, né? O que a gente lembra logo? Né? De incredulidade, irmãos. Tomé estava com Jesus, Tomé andou com Jesus, junto com os discípulos, estava ali o tempo todo. Aí Jesus morreu. Ressuscitou. E ele já tinha falado tudo o que ia acontecer. Jesus já tinha falado tudo o que ia se passar. Mas os discípulos estavam com a mente, fechada, não entendiam o que Jesus estava querendo dizer. Jesus já tinha dito que ele ia derrubar o templo, que ele ia reconstruir em 3 dias. Ele estava falando dele mesmo, que ele ia morrer, mas em 3 dias ele ia ressuscitar. Tomé não entendeu, foi nada. E aí ele estava lá no meio de uma ceia, estavam os discípulos primeiro, né? Jesus aparece para os discípulos, Tomé não estava nesse dia. Aí os discípulos tudo empolgados, depois foram contar para ele. Aí ele estava em outro momento com os discípulos de novo, na ceia ali e tal. Jesus, aparece no meio deles. Do nada, assim, né? E aí, Felipe, né, eu só creio se eu pegar. Se eu ver lá o buraquinho do Tomé, gente. Isso, obrigado. Tomé, né? Eu só creio se eu olhar ali o furo, se eu colocar minha mão. Olha só, gente. O próprio Jesus ali, a pessoa ainda... Não, eu só creio se eu ver, se eu tocar. Quantas e quantas pessoas não têm assim, né? Não creem. Mas olha só o que Jesus disse para Tomé, lá em João, capítulo 20, versículo 29. Abra comigo também. João, capítulo 20. Eu lhe convido, você que não leu o Evangelho de João ainda, leia. E se já leu, releia. Porque é maravilhoso. Maravilhoso. Aleluia, Deus. Capítulo 20, versículo 29. Né? Amém?
Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Amém? Somos eu e você. Nós somos muito mais felizes porque nós cremos na palavra do Senhor. Nós cremos em Jesus mesmo sem ter visto Ele corporalmente, fisicamente. Isso é fé, irmãos. Fé é você crer naquilo que você não está vendo. Fé é isso. Tem pessoas que só querem vir para Jesus através da razão, querem entender primeiro quem é Jesus, querem entender primeiro como é que a Bíblia foi escrita, querem entender primeiro por que isso, por que aquilo. Mas a fé, a salvação, ela vem através daquilo que você crê, não daquilo que você vê. Porque se for para ver, não é fé. Não é fé, irmãos. Você quando toma um remédio para dor de cabeça, ou quando toma um remédio para qualquer outra coisa, você está tendo fé que aquilo ali vai lhe curar, não é? Não é verdade? Você está vendo até, mas você não está vendo como está agindo dentro de você, tá? Você consegue enxergar dentro do seu corpo como é que faz ali a dor passar? Não, você tem fé que aquilo vai fazer passar. Da mesma maneira a fé, irmãos. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer naquilo que já foi revelado através da palavra para você. É só isso. E se você não tem fé, peça a Deus, que a Bíblia diz que dá deliberadamente, dá de graça, dá à vontade para você. Peça fé. Às vezes o que basta é uma oração, irmãos, das nossas vidas. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, eu não consigo crer. Quebra as barreiras do meu entendimento. Senhor, quebra, tira as escamas. Às vezes você não está sentindo nada. Mas você precisa orar a Deus e pedir: Senhor, entra na minha vida e faz aí alguma coisa. Porque eu preciso saber, eu preciso ter fé. Eu não posso ficar da maneira que eu estou. Então, a fé, ela é isso. É crer naquilo que você não está vendo. Mais bem-aventurados somos nós, porque nós não vimos, mas nós cremos. Amém? Nós não vimos, mas nós cremos. E eu louvo ao Senhor por isso. Porque é um privilégio saber que Deus nos tocou. Saber que Deus nos escolheu. Saber que nós estamos aqui hoje pelas suas misericórdias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E por último, irmãos, eu quero falar de um discípulo que não é muito bem visto, né? Que foi Judas Iscariotes. Jesus também, a palavra deixou bem claro tudo o que aconteceu com ele, para que a gente tomasse também como exemplo. Todos os evangelhos colocam Judas, né, como o último na lista dos discípulos. Já por isso, porque Jesus sabia que ele era o que ia trair, né? Sem dúvida, isso reflete a má fama de Judas como traidor de Jesus. Ele estava com Jesus entre os discípulos, mas o coração dele não estava com o mestre. Ele não se deixou transformar, irmãos. Ele até tinha ali o momento que ele estava com os discípulos. Ele andava com os discípulos, andava com Jesus, mas ele não se deixou ser transformado. E tem muita gente que acha que só por estar na igreja aos domingos, só por estar na igreja na semana, só por participar de alguma reunião de oração, já está salvo, e não está. Amém? Não está. Nós não estamos, se foi só por isso. Se a gente se apega somente à religiosidade, não é a mesma coisa. Nós não vamos estar salvos. Ele não se deixou transformar. E ele foi o traidor de Jesus. Ele traiu a Jesus por praticamente nada, irmãos. 30 moedas. Nada. Nada. Isso é preço de alguém? Isso não é preço nem de um animal. Por nada. E quantas vezes a gente também traz Jesus no sentido, em outros sentidos, né? Quando Jesus pede uma transformação e a gente nem sequer tenta mudar. A gente acha que não tem força, vamos dizer assim. A gente usa a desculpa que não tem força. Ah, mas o pecado é maior do que eu. Quem disse? A Bíblia fala lá em Romanos, aliás, em Hebreus, capítulo 12, que a gente ainda não resistiu até o sangue contra o pecado. Requer esforço. Às vezes as pessoas já acham que Jesus vai chegar aqui, ó, botar a mão na sua cabeça e pronto, você já ficou santo, totalmente santo. Tem pessoas que a mudança é radical, é de uma hora para outra mesmo, da água para o vinho, como dizem. Mas tem pessoas que não, que tem que lutar até o sangue, irmãos. Tem que se esforçar para abandonar o pecado de verdade. Tem que se esforçar até não ter mais força, como foi o meu caso, que eu já falei muitas vezes aqui. Eu passei meses para ser liberta da escravidão que eu vivia.
Não foi 1 mês, nem 2, nem 3, foram 6 meses praticamente para ser liberta da escravidão que eu vivia. Então não é de uma hora para outra. Mas quando Deus decidiu mudar você, quando Deus decidiu mudar você e disser assim, é hoje, assim como fez comigo, nunca mais você vai se afastar do Senhor. Nunca mais, se você vigiar e se você se entregar completamente ao Senhor, você não vai abandonar a sua fé. Você pode fraquejar muitas vezes, você pode muitas vezes se afastar, assim no sentido de estar um pouco abatido, um pouco enfraquecido, mas você não vai sair da presença do Senhor. Deus não vai lhe abandonar, porque Ele prometeu. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem se afasta de Deus somos nós, irmãos. Somos nós. Mas se você determinar no seu coração a lutar contra o pecado, a lutar contra aquilo que te prende, que te escraviza, Deus vai escolher um dia, Deus vai escolher um momento certo para colocar a mão dele e dizer assim, a partir de hoje você é meu, lavado, remido pelo meu sangue, selado por mim, e você não vai ser mais do mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a ti, Senhor. Ele faz isso, irmãos. Nós somos prova viva disso. Nós somos prova viva disso. Então a mudança tem que haver através da palavra, e a palavra é Jesus. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Ele é que nos muda, é Ele que nos transforma. Então que nós não sejamos como esse mau exemplo de Judas, né? E uma outra função de Deus deixar tudo isso aqui para a gente aprender, deixar a sua palavra para que a gente venha entender. É como o João Batista disse. Volta lá para o texto base, capítulo 1, versículo 8. João Batista, ele sabia bem da sua missão. E essa mesma missão a gente tem aqui na terra, amém? Essa mesma missão, de que é preparar o caminho do Senhor para as pessoas. João capítulo 1, versículo 8. Deixa eu me achar aqui. Ele não era a luz, está falando de João. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo, ou seja, Jesus. Né? João Batista sabia. Ele não era a luz, mas ele era uma testemunha dessa luz. Porque o mundo, ele jaz no maligno. O mundo está em trevas, irmãos. As mentes das pessoas estão em trevas lá fora. E a gente precisa levar essa luz. A gente precisa levar essa palavra, que é o pão vivo, que desceu do céu, para as pessoas que estão lá fora. Mas antes nós precisamos também ser cheios desse pão, ser cheios dessa palavra. Jesus mesmo disse, eu sou o pão do céu, eu desci, eu sou o pão do céu. Ele é o Deus Emanuel, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, queria já chamar o Ministério de Louvor. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos por essa palavra, Pai, que foi ministrada primeiramente no meu coração, e eu tenho certeza que o Senhor se moveu no meio da tua igreja, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é grandioso, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Pai, tu és um Deus santo. Um Deus que é capaz, ó Deus, de fazer mudanças como nós vimos aqui nas nossas vidas. Pai, se existe alguém nessa noite, como André, como o discípulo André, que já estava com o coração aberto, Deus, que já estava com o coração ali esperançoso, já para ti, se entregar para ti, nessa noite, completa essa obra, que o teu Espírito Santo possa começar a tocar essa vida em nome de Jesus. Pai, se existem pessoas aqui como Pedro, que ainda são oscilantes, que ainda são inconstantes, ó Deus, de um momento está de um jeito, um momento está de outro, Pai, em nome de Jesus, nessa noite transforma com o teu poder, transforma com a tua presença, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que os exemplos dos discípulos, ó Pai, possam ser exemplos para nós tomarmos para a nossa vida, e que a palavra do Senhor, o Senhor que é a palavra, Jesus Cristo, possa nos transformar dia a dia, de glória em glória. Tu és, ó Deus, aquele ao qual o Pedro falou. Para onde nós iríamos, Senhor? Para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Levante nesse momento, aplauda ao Senhor. Nós vamos louvar mais uma vez, e depois eu vou passar para o pastor. Mas feche seus olhos.
E louve ao Senhor nessa noite, se você conhece. Aleluias.